Durante quase 7 anos, uma colossal estrutura de concreto permaneceu inerte às margens do Mar Vermelho, como um monumento inacabado e silencioso, símbolo de uma dúvida persistente que pairava no horizonte. A Torre de Jeddah, como é conhecida, parecia ter se transformado num enigma estático. Guindastes paralisados, o núcleo da construção interrompido, uma carcaça gigantesca que não dava sinais de vida. Mas esse quadro começou a se transformar quando o canteiro voltou a emitir indícios claros de reativação. No mês de janeiro de 2025, a mudez foi rompida da forma mais concreta possível. O bombeamento de concreto foi retomado, sinalizando o primeiro avanço estrutural de fato, desde que os trabalhos foram suspensos em 2018. Nada de festividades ou cerimônias. O reinício foi uma confirmação prática de que o projeto deixara de ser apenas especulação e voltara, enfim, à materialidade do campo de obras. Dessa vez, o diferencial está na precisão. Em vez de promessas vagas ou cronogramas genéricos, os avanços passaram a ser mensurados por resultados tangíveis, andares finalizados, ritmos constantes de execução e datas vinculadas a marcos visíveis. Essa mudança de abordagem torna possível medir a ambição do empreendimento, reforçando que cada novo pavimento não é apenas um número a mais, mas a prova concreta de continuidade. Ao mesmo tempo, essa escala monumental exige mais do que genialidade técnica. Exige regularidade, disciplina e uma logística implacável para coordenar equipes e cumprir prazos repetidamente. Com isso, a Torre de Jeddah deixa para trás o rótulo de o arranha-céu mais ambicioso do planeta, enquanto promessa e volta a ser, de fato, um projeto em execução. Um processo que segue uma lógica firme, etapas bem definidas, avanço mensurável e a gravidade atuando como constante física de trabalho, não como figura de linguagem. Após a retomada das atividades com o lançamento do concreto, o monitoramento do progresso da construção passou a ser guiado por contagens precisas de andares e por marcos temporais bem definidos. Ainda ao longo de 2025, a estrutura já havia ultrapassado o 66º pavimento, evidenciando que a obra não enfrentava apenas um impulso momentâneo, mas sim um avanço consistente. A partir desse ponto, os dados começaram a moldar a narrativa. No final do inverno e ao longo do ano, surgiram registros contínuos de novos andares finalizados e metas claras de produtividade sendo alcançadas. Durante o segundo semestre daquele mesmo ano, o projeto passou a seguir uma meta operacional objetiva: reduzir o tempo de execução para cada pavimento, mantendo um ritmo de 5 a 6 dias por laje. Essa meta transformou o que era antes um desejo ambicioso em uma rotina bem estabelecida. Em novembro, informações vindas do setor apontavam que a torre já havia atingido o 74º andar, reforçando que o empreendimento não apenas estava ativo, mas avançava com constância e disciplina. A virada do ano trouxe uma marca simbólica e poderosa: a superação de mais de 80 andares concluídos. Engenheiros envolvidos relataram que, em dezembro, a torre ultrapassou esse marco expressivo, interpretado como um sinal claro de aceleração após o reinício. Em janeiro de 2026, esse avanço continuava sendo destacado como uma confirmação pública do novo fôlego do projeto. Na prática do canteiro, a sequência se repete com precisão quase mecânica: montagem das formas, instalação das ferragens, concretagem, cura, elevação e reinício do ciclo. Quando esse ritmo é mantido, a obra deixa de ser novidade para virar rotina, a torre deixa de ser manchete e passa a ser cronograma. A velocidade aplicada não busca impressionar, mas garantir que cada novo andar represente simultaneamente a prova de uma retomada bem-sucedida e o próximo passo inevitável rumo à conclusão. A proposta central da Torre de Jeddah é tão direta quanto desafiadora: romper a barreira simbólica de 1 quilômetro de altura. Esse feito altera completamente os parâmetros tradicionais de comparação, deixando de lado a competição pelo título de mais alto arranha-céu e passando a estabelecer uma nova referência para o aproveitamento vertical de um único edifício. Ao mirar mais de 1.000 metros de altura, a construção ultrapassa o Burj Khalifa, que possui 828 metros, com uma diferença significativa
significativa de aproximadamente 172 metros, adotando o quilômetro como medida mínima para redefinir o conceito de altura extrema. Essa elevação impõe desafios técnicos que, em edifícios convencionais, seriam meros detalhes. É preciso repensar completamente o comportamento dos ventos em altitudes elevadas, projetar elevadores para percursos extremamente longos, redistribuir cargas de maneira eficiente, organizar rotas de transporte de materiais e até calcular quanto tempo os operários levam para atingir os níveis superiores durante a construção. Não se trata apenas de crescer mais, mas de lidar com um sistema onde cada andar extra significa mais exposição aos elementos e mais complexidade técnica. A torre foi concebida como uma verdadeira metrópole vertical. Em seu interior estarão concentrados apartamentos, escritórios, hotéis e áreas panorâmicas, todos interligados por uma única estrutura contínua. O topo não será apenas um marco de engenharia, mas abrigará um dos pontos de observação mais altos já idealizados, fazendo da própria altitude um elemento funcional e não apenas simbólico ou estatístico. Apesar dessa grandiosidade, os engenheiros mantêm uma postura cautelosa. A altura exata e a quantidade final de andares só serão confirmadas com a obra finalizada. Até lá, o objetivo de atingir 1 quilômetro de altura continua sendo, simultaneamente, um desafio técnico e uma diretriz do projeto. Uma meta que força cada solução a ser comprovada na prática, sob a pressão do vento, do peso, da logística e do tempo real de execução. O prolongado silêncio em torno da Torre de Jeddah não se deu por falhas estruturais. A construção teve início em 2013 e seguiu em ritmo contínuo durante vários anos, chegando a atingir aproximadamente 63 andares. Em vez de ser interrompido por uma falência técnica repentina, o empreendimento foi perdendo força aos poucos. No início de 2018, os trabalhos desaceleraram até pararem completamente. O que restou foi um imenso bloco de concreto inacabado e à mostra, um símbolo visível de uma ambição colocada em compasso de espera. As explicações para essa interrupção se sobrepõem em diferentes níveis. Houve entraves relacionados ao ambiente financeiro e à governança, afetando o fluxo de recursos e envolvendo personagens de peso ligados a grandes projetos. Ao mesmo tempo, surgiram problemas com empreiteiras, revisões contratuais e paralisações de equipes, fatores comuns em construções de grande escala. No caso de uma estrutura desse porte, é essencial uma coordenação constante. Quando essa engrenagem falha, não apenas a execução para, mas a previsibilidade também se desfaz. Durante quase 7 anos, a obra permaneceu em estado de indefinição. As críticas se intensificaram e muitos passaram a enxergar o projeto como inviável. A estagnação reforçava a impressão de que o objetivo de erguer o edifício mais alto do mundo não passaria de um sonho distante. No entanto, a base ali deixada seguiu intacta, como um corpo adormecido, mas pronto para ser reativado. A pausa não representou um colapso, e sim uma suspensão estratégica, à espera de uma nova convergência entre recursos, decisões e firmeza de propósito. Essa distinção é essencial. Em obras convencionais, uma paralisação costuma significar abandono. Já em empreendimentos monumentais, pode ser apenas um compasso de espera por condições mais favoráveis. Retomar a construção, nesse contexto, vai além de adicionar novos andares. Trata-se de demonstrar que o hiato não comprometeu a viabilidade do projeto e que ainda é possível imprimir um novo ritmo à jornada até o topo. Retomar uma construção de proporções gigantescas não equivale a partir do zero. Quando os trabalhos foram reativados, os responsáveis tiveram de encarar os efeitos de anos de exposição ao clima e de sistemas paralisados. Antes de qualquer avanço físico, a missão era revisar tudo o que havia ficado vulnerável, examinar os equipamentos que estavam sem uso e garantir que o núcleo da estrutura suportaria novas cargas sem comprometer sua segurança. Apenas depois dessa verificação, a retomada deixou o campo das intenções e passou de fato à prática. O ponto de virada ocorreu com a assinatura de um contrato de grande porte para concluir a torre. Essa etapa representou um compromisso firme, substituindo promessas vagas por ações concretas. O consórcio originalmente responsável pela construção foi novamente contratado, desta vez mediante um acordo de alto valor, evidenciando que o projeto retornava com força total e em escala proporcional à sua grandiosidade. Com isso, o mês de janeiro de 2025 marcou o reinício do lançamento de
concreto e o retorno das operações logísticas de uma estrutura dessa magnitude. Foi necessário reorganizar equipes, reativar processos e reconstruir a engrenagem essencial do canteiro de obras, o verdadeiro motor do avanço físico da construção. O cronograma foi revisto, agora com mais prudência, resultado direto do aprendizado deixado pelo período de paralisação. A previsão de entrega para 2028 continua em pauta e é considerada viável, mas depende menos de empolgação e mais de disciplina. Especialistas do setor, porém, avaliam com maior reserva, estendendo o prazo para 2030. Isso porque o maior obstáculo não é simplesmente atingir uma altura recorde, e sim manter um ritmo constante ao longo dos anos, enfrentando o calor intenso, os desafios logísticos e, principalmente, a fase intermediária, aquela em que o projeto perde o frescor da novidade e precisa provar, dia após dia, metro a metro, sua capacidade de seguir adiante até a conclusão final. O avanço da construção da Torre de Jeddah não se resume à determinação. Ele precisa se ajustar às condições impostas pelo ambiente ao redor. O calor intenso durante o verão, típico da costa banhada pelo Mar Vermelho, reduz significativamente as janelas de trabalho e obriga uma reorganização completa do canteiro de obras. Nessas circunstâncias, a execução da estrutura principal costuma se concentrar nos horários mais frescos do dia, enquanto atividades de apoio são remanejadas para turnos alternativos. A prioridade não é acelerar para impressionar, mas sim manter um ritmo contínuo e seguro, pois, em projetos desse porte, qualquer interrupção representa um custo elevado. Apesar dessas limitações, o andamento da obra passou a ser medido com base em ciclos bem definidos. Desde que os trabalhos foram retomados em janeiro de 2025, os marcos vêm sendo gradualmente alcançados. O 66º andar foi concluído em abril, o 68º em agosto, o 70º em 1º de setembro e o 81º por volta de dezembro. Em 10 de janeiro de 2026, a estrutura já havia atingido o 85º pavimento, com projeções indicando que o 90º estaria próximo ao final do mês. Esse tipo de controle por metas cíclicas reforça o conceito de uma obra sistematizada: moldes, armações, concretagem, tempo de cura e repetição constante. A própria meta de produtividade passou a ser mais objetiva, com as equipes tentando reduzir o tempo de execução para cada andar a cerca de 3 ou 4 dias, sempre dependendo das condições climáticas, da logística e da intensidade dos ventos. A tecnologia é peça-chave para sustentar esse ritmo acelerado. Outro desafio é o limite físico para transportar materiais às alturas cada vez maiores. Relatórios técnicos apontam que o concreto já está sendo bombeado até aproximadamente 800 metros, e há esforços em andamento para ampliar esse alcance até 1.000 metros, acompanhando o crescimento contínuo da torre. Em altitudes elevadíssimas, o vento deixa de agir apenas como uma força aplicada sobre a estrutura. Ele ganha comportamento próprio, com impulsos constantes, variações de ritmo e padrões que podem causar oscilações perigosas. Pensando nisso, a imponente Torre de Jeddah foi projetada com o objetivo de gerenciar o vento, e não apenas resistir a ele como uma simples parede rígida. A proposta é diluir os padrões de turbulência e garantir que os movimentos da edificação permaneçam dentro de limites previsíveis e seguros. O projeto arquitetônico, concebido por Adrian Smith em parceria com Gordon Gill, adota uma configuração inovadora: 3 extensões em forma de asas que giram em torno de um núcleo central, formando o que se convencionou chamar de planta em 3 pétalas. À medida que o edifício se eleva, essas asas se estreitam e a torre vai ficando mais delgada, resultando em uma figura altamente aerodinâmica. Ao invés de oferecer grandes superfícies expostas a rajadas uniformes, o que comprometeria a estabilidade, a forma da construção procura dispersar e descompassar a ação dos ventos ao longo de sua estrutura. A inspiração para essa escolha vem da natureza do próprio ambiente em que será erguida. Plantas típicas do deserto, que crescem para o alto, mas também se curvam, organizando-se de maneira a canalizar o fluxo de ar. Mais do que uma analogia poética, trata-se de uma decisão prática. Uma torre de proporções colossais precisa evitar formatos que incentivem o vento a criar movimentos repetitivos e desconfortáveis
insuportáveis ou zonas de pressão difíceis de controlar. A complexidade da empreitada aumenta com cada novo andar construído. Quanto mais alto se vai, maior é a exposição aos elementos e mais criteriosas devem ser as soluções estruturais. Por isso, erguer um prédio de mais de 1 quilômetro de altura, ou seja, ultrapassar os 1.000 metros, exige ajustes contínuos. Subir não é simplesmente empilhar andares, é calibrar meticulosamente o comportamento da edificação, pavimento por pavimento, para que a conquista da altura extrema seja fruto de engenharia precisa, e não de sorte. Antes de almejar as alturas, toda torre precisa conquistar as profundezas. No caso da Torre de Jeddah, o verdadeiro desafio estrutural acontece abaixo da linha do horizonte. Seu alicerce foi projetado para suportar cargas muito superiores às que estavam presentes quando a construção foi interrompida. Por esse motivo, uma paralisação prolongada pode ser encarada como uma suspensão e não como um comprometimento da estrutura, desde que a integridade de todo o conjunto permaneça validada. As análises técnicas mais relevantes indicam uma fundação do tipo laje maciça de concreto, com cerca de 5 metros de espessura, assentada sobre 270 estacas escavadas. Essas estacas, com diâmetros variando entre 1,5 metro e 1,80 m, atingem profundidades próximas de 105 a 110 metros, perfurando terrenos desafiadores até ancorar a estrutura em camadas mais estáveis, exigindo um controle preciso de recalques. A base em si ocupa uma área de aproximadamente 7.500 metros quadrados. Sua função vai além de sustentar. Ela distribui o peso e garante a estabilidade da torre, mesmo diante do aumento das cargas e das assimetrias naturais que surgem com a altura. Em empreendimentos dessa magnitude, qualquer variação mínima no assentamento pode se intensificar conforme a estrutura se eleva. Por isso, a fundação precisa comandar o comportamento do solo e não apenas reagir a ele. Durante o período em que as obras ficaram paralisadas, o que permaneceu ativo foi justamente esse sistema oculto, uma combinação robusta entre concreto, estacas e o contato direto com o terreno, aguardando silenciosamente o retorno das atividades. Assim, retomar a construção não significa recomeçar do zero, mas sim adicionar mais peso a uma base cuidadosamente planejada para suportar o futuro. Naturalmente, tudo depende de inspeções rigorosas que atestem que os anos de exposição não comprometeram o principal: a capacidade de continuar sustentando tudo com segurança e eficiência. À medida que a Torre de Jeddah se ergue, o canteiro de obras precisa acompanhá-la passo a passo. Em edifícios convencionais, basta posicionar um guindaste ao lado da estrutura e seguir com os trabalhos. No entanto, em uma construção de proporções monumentais, isso está longe de ser suficiente. Os sistemas responsáveis por içar materiais e permitir o acesso de pessoas precisam subir junto com o edifício, reposicionando-se cuidadosamente em etapas planejadas para que os materiais, equipamentos e equipes alcancem novos andares progressivamente mais altos sem interromper o avanço da obra. Quando os trabalhos foram retomados, a instalação de um novo guindaste no núcleo da torre passou a integrar o esforço para acelerar o ritmo da construção. Essa medida visa minimizar o tempo perdido com reposicionamentos frequentes e aumentar a capacidade de transportar cargas até alturas maiores. É justamente esse tipo de solução que evita que a obra fique paralisada devido às limitações logísticas impostas por seu próprio crescimento. Contudo, em uma edificação que almeja ultrapassar 1 quilômetro de altura, o desafio não se restringe ao transporte de cargas por fora. Há também a complexa questão da distância vertical por dentro. Os cabos de aço convencionais, ao serem utilizados em percursos tão longos, tornam-se pesados demais por causa de seu próprio peso, o que compromete tanto o alcance quanto a eficiência. Para contornar esse obstáculo, a proposta do projeto envolve o uso de cabos reforçados com fibra de carbono, que são mais leves e mantêm a resistência necessária. Uma substituição essencial quando se trata de vencer distâncias que se aproximam de 1.000 metros. Durante a construção, elevadores provisórios e sistemas específicos garantem a movimentação constante de trabalhadores e materiais, evitando que cada deslocamento interno se transforme em um gargalo para o cronograma. Após a conclusão da obra, a expectativa é de que alguns dos elevadores operem em velocidades próximas a 10 metros por segundo,
acelerando, transformando a viagem vertical em parte da experiência arquitetônica do edifício, e não em um mero recurso oculto. Com isso, a torre não ergue apenas andares sucessivos, ela constrói, simultaneamente, sua própria capacidade de seguir crescendo, utilizando tecnologias e sistemas que se adaptam e evoluem junto com sua altura. A Torre de Jeddah não nasceu apenas para ser um símbolo de grandeza vertical. Seu conceito vai além do marco arquitetônico, buscando funcionar como uma verdadeira metrópole erguida para o alto, com moradias, escritórios, hotéis e espaços públicos distribuídos em diferentes níveis de uma única estrutura central. Em vez de apenas competir por recordes de altura, a proposta exige que o uso interno seja constante, justificando os altos custos de construção, manutenção e operação. Assim, o interior do prédio deixa de ser um simples detalhe estético para assumir o papel principal na permanência e viabilidade da construção. Dentro dessa lógica, os mirantes não são acessórios, mas parte do próprio sistema de funcionamento. A partir de determinada altura, a vista se torna uma atração por si só, e o edifício deixa de ser apenas uma silhueta distante para virar um destino em si. Além disso, a combinação de múltiplas finalidades garante um fluxo contínuo e diversificado de pessoas ao longo do dia e da noite, transformando a altura em espaço útil e economicamente viável, e não em um vazio sem função. O projeto, no entanto, vive entre duas possibilidades reais. A diferença entre elas não está na ousadia, mas na persistência. A retomada das obras em janeiro de 2025 trouxe um novo fôlego ao canteiro, e os avanços registrados até o início de 2026 confirmam esse novo ritmo. O desafio agora é manter esse impulso por vários anos, enfrentando obstáculos como o clima desértico, as dificuldades logísticas, o transporte vertical e, principalmente, o trecho intermediário da obra, quando o ineditismo se esgota e é preciso seguir com disciplina e constância. Por isso surgem duas projeções principais: 2028 como meta frequentemente citada e 2030 como previsão mais cautelosa segundo parte do mercado. Ambas dependem de uma única condição essencial: manter a construção andar por andar, sem novos períodos de paralisação prolongada.